No vídeo de hoje, você vai ver uma das declarações mais fortes de Ciro Gomes nos últimos tempos. Em entrevista exclusiva, ele denuncia o que chama de esquema grave dentro do governo do Ceará. O que está por trás das acusações? Quem são os envolvidos? Fique até o final para entender tudo o que Ciro revelou. Que o povo do Ceará saiba que ele me traiu e que a partir dessa traição ele passou para o outro lado dos valores que levaram-no a ser o nosso confiável candidato a governador, contra o Lula, que apoiou o Eunício Oliveira, contra ele Camilo Santana. Então eu quero todo mundo, então virou aqui, Ferreira Gomes, caramba, eu vivia fora, lutando, trabalhando, e chego aqui, um nome honrado e limpo, que eu herdei do meu pai, agora vinculado a tudo que não presta no Ceará. Todos esses ladrões, então que fiquem todos sabendo, pelo menos este Ferreira Gomes, nada tem a ver com o que está acontecendo no Ceará. Nem com os ladrões, nenhum deles pode dizer, eu roubei um pedacinho e te dei. Nenhum deles, jamais. Então é isso que eu vou fazer, que todo mundo saiba e que Deus abençoe esse grande estado. Eu estou de saco cheio. Um vereador de Sobral me dando a lista de candidatos a vereador que estão proibidos de entrar em Sobral, nos bairros, e só entram se pagar R$60 mil por facção. Eu não respondi nada, mas vou responder em público aqui. Fala para os poderosos de lá, que são os meus dois irmãos. Por que vem para mim para se queixar? Por quê? Porque infelizmente estão ali, calados. Todos eles, né, alinhados ao Camilo, que deita e rola. E se isso não for verdade, que eu seja desmoralizado. É verdade que tem ou não é verdade que tem um tenente da Casa Militar, do Camilo Santana, no governo Camilo Santana, requisitado pelo cerimonial, chefiado pela Janaína, que hoje é senadora da República, porque o Camilo manipulou, criaram 17 secretarias que custam R$1 bilhão. As 3 universidades estão em greve por menos de 10% disso. Tá que não. Mas você vai ver o que vai acontecer com os próximos números. Porque isso não tem para fazer, dá trabalho, para desfazer é ligeiro demais. Deixa eu completar a informação. Todas as regionais de educação hoje estão loteadas para político e quem controla a maior parte delas é o Guimarães. Aquele que infelizmente ficou famoso, justo ou injustamente, pelo escândalo do dólar na cueca. É assim que se trata hoje as coisas do Ceará. O modelo econômico brasileiro. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, política de preço de paridade internacional da Petrobras e autonomia do Banco Central. Isto aqui o Lula herdou e conservou rigorosamente igual. Disso aqui não sai nada, a não ser isso que está aí. Estagnação econômica, crescimento pífio. Na margem você pode comemorar que o salário mínimo está melhorando um pouco, eu sou muito atento a tudo isso e eu dou o número. O salário mínimo no governo Lula aumentou R$ 92 por ano, o que é dinheiro suficiente para um trabalhador de salário mínimo comprar por ano 1,5 kg de picanha. É bom? É bom. Agora, tenha paciência, esse é o destino do Brasil, incorporar o salário dos trabalhadores brasileiros, 1,5 kg de picanha por ano. Esse é um dos 10 maiores do mundo, pelos valores envolvidos, R$50 bilhões, certo? Agora, tem um outro que é candidato também a top 10 do mundo, e foi o Haddad que fez. No dia 28 de dezembro, próximo passado, dia 28 de dezembro, ali a gente já se arrumando para as festas, certo? A data já é estranha. O Haddad mais o Lula entregaram para os bancos R$93 bilhões de precatório. O que é precatório? É assim, quando a gente se reclama na justiça, uma indenização, uma aposentadoria mal calculada, a justiça passa de carga do banco, demora 10, 8, 10, 12 anos e resolve. Quando acaba tudo, que não tem mais recurso, acabou, está no ponto, tem que pagar, vira precatório, ou seja, uma ordem para o governo pagar. O Bolsonaro, você vê a tragédia brasileira, mandou uma emenda à Constituição, reconhecendo que a dívida existe, mas paga quando puder. Então, devo, não nego, paga quando puder. O que aconteceu com o valor dos precatórios? Micou. O que aconteceu? 4 ou 5 bancos, Edson, presta atenção na negociada, foram ao mercado, pegaram os miseráveis, tudo intitulado dos precatórios, dizendo, isso aí não está valendo mais nada, quer me vender por 40% do valor? Então você ia receber R$100 mil de uma aposentadoria, eu te pago 40 mil e tu me passa uma procuração para eu receber no teu lugar. Quando os bancos acabaram de comprar essa dívida com 60% de deságio, o Haddad pagou uma tacada só. O sistema político, a gente se enculhambava o Bolsonaro, mas rapaz, a petezada sentava a lenha, que o Bolsonaro está comprando os deputados com emenda, que não sei o que. Então eu fiz o cálculo, o Bolsonaro na maior tacada liberou 30 bilhões, que é um escândalo, tudo para roubar, salvo exceções raríssimas que há. O Lula bateu o recorde, 53 bilhões fazendo a mesma coisa. Então me diga, pelo amor de Deus, do que eu posso esperar seriamente de um governo que repete as piores práticas na economia,
e está se generalizando a corrupção. Meu irmão, deixa eu te contar outra. Existe um problema sério na oferta de energia elétrica na Amazônia. Estive lá agora recentemente. Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado, isso é outro assunto, mas vamos lá. No Amazonas, você tem uma térmicas elétricas, térmicas, tal, que são ineficientes, que acumularam prejuízos monstruosos. Pois bem, sabe o que aconteceu agora? Sabe os irmãos Batista, do escândalo do Mensalão, do escândalo do Petrolão, corrupção na veia. Esses caras agora saíram de frigorífico e estão comprando 9 termoelétricas que só dão prejuízo e tem um passivo gigante. Aí eu vejo essas conversas, que arrumação é essa? Aí vou olhar, meu irmão, não deu outro, ó. O Lula mandou o governo pagar a conta passiva de todos eles e acertar com eles uma participação na Eletrobras, que aliás o Bolsonaro entregou para o Jorge Paulo Lema, esses donos das Americanas e tal, por 1,43% do capital, quando o governo tem 43% e quem manda é o Jorge Paulo Lema com 1,43%. O que é que o Lula faz? Nada, mantém a mesma coisa. Meu irmão, e me diga uma coisa, eu estou falando de coisa concreta. É ou não é verdade que o Lula mandou espetar na conta do consumidor brasileiro de energia, você, meu irmão, que está aí no Conjunto Ceará, sua continha de energia vai subir um pouquinho mais, porque a roubalheira do governo Lula e do PT, que simplesmente aprenderam a roubar para valer, indenizaram com dinheiro do povo a negociata dos irmãos Batista sair de frigorífico para setor elétrico. Quanto tempo vai demorar para o Brasil ser mais ou menos a mesma renda por cabeça de um dos países mais pobres da Europa Ocidental, que é a Espanha? Eu fiz o cálculo, 104 anos. Isso então, é um os nossos bisnetos não vão. Não vai ser nunca. Consequência do modelo econômico ruinoso, porque a gestão é só uma briga de quem pega na direção, porque é rigorosamente a mesma coisa. Se você pegar Bolsonaro e Lula, é a mesma coisa. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de paridade de preços internacionais da Petrobras na economia. Suborno, corrupção e propina no manejo do Congresso Nacional é o modelo econômico, modelo político. Igual, rigorosamente igual. Ok, o Lula é mais civilizado, o Bolsonaro é mais mal criado, o Lula é da democracia, o Bolsonaro é da ditadura, tá tudo certo. Eu percebo essas diferenças, mas na substância, no que interessa, é bom que a gente lembre que o Bolsonaro não veio de Marte. O Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil sem nenhuma qualificação, pelo escândalo monstruoso de corrupção generalizada patrocinado pelo Lula e pelo PT, e pela maior recessão econômica da história do Brasil, produzida pelo Lula e pelo PT, com a Dilma na presidência da República. É número, são 7% de queda em 2 anos. Sabe quando isso aconteceu? Nunca na história brasileira. Então isso é concretude. O que é que mudou de lá para cá? Nada. Rigorosamente nada. Então é o seguinte, otimismo e pessimismo. Eu sou realista. O que é que eu digo? Porque que eu tinha coragem de pedir ao Brasil para ser presidente da República? Porque nós temos 10 saídas para fazer. 10. Você vê, quer resolver a questão fiscal ligeirinha aqui? Quer resolver? Retoma o Banco Central, troca pré por pós fixado no manejo da dívida, não aceita mais colocar título diário nem de curto prazo, conserta o fluxo, estabelecendo imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física só dos ricos, com alíquota progressiva de 35%, um imposto sobre grandes patrimônios na pessoa física acima de 20 milhões de reais, que atinge só 56 mil pessoas nos 200 milhões de brasileiros e arrecada mais 80 bilhões de reais, um imposto mais progressivo sobre a propriedade rural. Edson, o IPTU que Fortaleza paga em 2 meses, é equivalente ao que a União Federal arrecada de imposto territorial rural do Brasil inteiro. São os picaretas, rapaz. Fica falando de esquerda, são picareta. Eu vejo uma incógnita, porque eu me oriento, Edson, de forma muito severa. Então eu tenho conexão com uma associação dos engenheiros da Petrobras, que é uma instituição que não se vendeu nem para o Bolsonaro, nem para o PT. Eles representam o que há de mais qualificado na Petrobras, que é a inteligência técnica, a engenharia da Petrobras, e eles não entraram nessa de peleguismo político para cá ou para colar. Então eles falam o que é certo e eles me orientam, me dão os números. Então a opinião deles é que é mais do mesmo. O que é que nós precisamos resolver em relação à Petrobras? É qual é o papel estratégico dela para o Brasil do futuro. Então você tem uma contradição dramática que não pode mais ser adiada. Eu acabo de viajar a Guiana, que é vizinho de Roraima, os dois. Na Guiana estão nadando em dinheiro, é um boom de progresso. Explicação, o petróleo da margem atlântica, que é muito mais brasileiro do que deles. Porque esse petróleo está lá no subsolo, tem uma linha imaginária aqui que separa as águas territoriais, eles botam um canudinho aqui,
e estão tirando. E aqui no Brasil a Marina e o Lula não fazem. Percebe? Então, explosão de riqueza aqui e miséria aqui. Quando a mesma riqueza que está explodindo a vida para melhor deles é a nossa aqui. A pretexto de meio ambiente, que é uma mentira, porque isso está a 530 quilômetros da foz do Amazonas. É só serviçal ao interesse estrangeiro e ao ONGismo que mandam junto com o crime organizado, não associados, mas uma parte do mando no Brasil é o holding do crime, na Amazônia, e a outra parte é o ONGismo estrangeiro, que os dois ali trabalhando para o caos completo e vivenciar. Hoje o Bolsonaro ganha em todos os lugares lá. Todos. O último prefeito está desmoralizado, é de Belém. Tudo indica que vai perder feio a eleição para um bolsonarista. Por quê? Porque o povo não aguenta mais. Aí no sul o PT está varrido, no sudeste o PT está varrido, está de ter que terceirizar a disputa, por exemplo, em São Paulo, com candidato sem nenhum preparo e tal, e está se refugiando no Nordeste. Pelo clientelismo, pela exploração da miséria do nosso povo, pela lambança, pelo papo furado e tal. Então, repare, qual é otimismo eu tenho. Nós temos petróleo, nós temos energia, nós temos... O Brasil é o país mais potencialmente preparado para a transição energética. Mas o Brasil tem uma província mineral extraordinária. O Brasil tem insolação como nenhum país do mundo. A gente pode produzir culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia. Nenhum país do mundo tem isso. Percebe? Então, agora o que está acontecendo no Brasil, Edson? Nada. De ideias, antes de vazio de liderança, porque liderança não se compraz com vácuo. O país está totalmente liderado. E hoje a tragédia é que os dois líderes são dois ignorantes, absolutamente concessivos à corrupção, há dois demagogos, percebe? E a ideia é igual. Com rebatimento na guerra cultural do identitarismo vesgo, então entupa a miséria, a pobreza, o juro alto, o desemprego, a violência, a deseducação, o problema de saúde. Deseducação, irmão, nós terminamos 10 anos do plano decenal de educação e é obrigação constitucional do governo fazer um plano para os próximos 10 anos. Está 120 dias atrasado. Camilo Santana, que não entende nada de educação, surfou na onda do produto educacional que o Ceará produziu, mas nunca leu sequer um relatório. Chama ele aqui e faz alguns questionamentos sobre padrão pedagógico, sobre privatização do ensino superior. O Camilo autorizou 95 cursos de medicina privados para a população jovem brasileira pagar 10, 12, 15 mil reais de mensalidade com dinheiro público do FIES, que passa direto para o bolso do empresariado privado e deixa o garoto endividado. Você imagina, 10 mil vezes 12 dá 120 mil, vezes 6, que é o ano da medicina, dá 800 mil reais em números redondos para começar o garoto formado no Arapuca dessas.